Olá, aluno, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui eu mostro para você um pouquinho da física, né, tanto no cotidiano quanto nos vestibulares. E hoje eu inicio um novo projeto aí de demonstrações de equações aqui do ensino médio, tá? E uma das primeiras aí que a gente vai fazer, e uma das mais legais até, né, é a da velocidade média, que assim, é fácil, né, só que tem muitas aplicações diferentes, né, então dá pra gente deixar um exercício de velocidade média mais complicado, né. Então, a gente vai lembrar aqui primeiro a definição, né, então a velocidade média, ela é definida como sendo uma razão, né, de um espaço, que é um tal de um ΔS, pelo intervalo de tempo, né, então a velocidade média, ela é definida como sendo a razão do ΔS sobre o ΔT. Beleza, a unidade eu sei que você já conhece, que é metro por segundo, mas pode ser km por hora, você sabe converter, né, por essa de 3,6 e tal, mas a gente vai aplicar agora em algumas situações diferentes, né, para você chegar em umas conclusões legais, do tipo assim, ó, casos particulares. O primeiro é trechos com o mesmo tempo, então imagina que você faz só, então com velocidade constante aqui, tá? Então você tem uma velocidade V1 no primeiro trecho e você tem uma velocidade V2 no segundo trecho, tá? Aí você vai andar, né, aqui um primeiro espaço, vou chamar de x1, e aqui um segundo espaço, vou chamar um x2. Só que o importante foi feito com o mesmo tempo, né? Então se eu falo que ele gastou aqui um tzinho, é porque aqui ele vai ter que gastar o mesmo tzinho. Beleza? Você concorda comigo então? Ó, quem que vai ser o ΔS desse movimento? O ΔS vai ser a soma x1 com x2. Beleza? E quem que vai ser o intervalo de tempo desse movimento? Que eu chamei de ΔT lá em cima, né? Vai ser a soma de t com t. Então, a gente tem um total aqui de 2t para esse movimento. O que eu vou ter que fazer, né? A gente vai ter que chegar numa relação para calcular a velocidade média a partir de V1 e de V2, ó. Então, a gente quer calcular a velocidade média a partir dessas duas velocidades. O que vai ter que ser feito? Aonde tem um x1, eu vou ter que transformar ele. E aonde tem um x2, eu também vou transformar ele. Então, por etapas, né? Eu vou até puxar aqui para cima, para a cabeça não atrapalhar. Então, olha só, ó. Velocidade 1 não é o espaço que foi andado, né? Dividido pelo intervalo de tempo. Ele dá uma corrigida estranha às vezes. Então, ficamos com x1 igual a... O t estava dividindo, passa multiplicando, né? Então, fica v1 vezes t. Assim como, né? E por analogia, quem que vai ser o x2? O x2 vai ser um v2 vezes o mesmo intervalo de tempo. Então, a gente vai substituir, né? Então, ó, vou fazer a substituição na velocidade média direto. Então, a gente sabe que é ΔS sobre ΔT. Aonde tinha ΔS vai virar a soma x1 mais x2, né? Então, aqui a gente tem a soma dos dois termos. Aí, isso aqui dividido pelo intervalo de tempo, que deu 2t, né? Aqui ele não foi. Aí. Beleza. Aí, continua, ó. Aonde tem o x1, coloca o valor dele que está aqui, que é V1 vezes t, somado, né, com o x2. E quem que é o x2? V2 vezes t. Ah, isso daqui dividido por 2tzinho. Beleza, aí olha só, para a gente continuar, né? Em cima eu vou colocar o t em evidência. Aí colocando o t em evidência, abre um parênteses, né? Fica V1 mais o V2, né? Se divide pelo termo t, e aqui está dividido por 2tzinho. O que vai acontecer? O intervalo de tempo é o mesmo, então esse cara aqui corta, né? O que sobrou? Até vai aparecer o próximo título, ó, para a gente já adiantar. Então, a velocidade média, nesse caso aqui, ó, que é com o mesmo tempo, ficou a soma V1 com V2 e você divide por 2. Professor, deu a média, né? Exato, nesse caso aqui deu a média. Só que assim, né, agora até falando um pouquinho mais especificamente, existem vários tipos de média. Essa média que está aqui, né, para quando os tempos são iguais, é a média normal. A média normal a gente chama de média aritmética. Beleza? Então, só vale, né? Então, a gente está vendo aqui que vale para quando são trechos com o mesmo tempo. Aí você pode calcular a velocidade média somando as velocidades.
Fechou? E agora, se for com a mesma distância, não é o mesmo tempo que foi feito, é a mesma distância. Então seria, ele fez isso aqui com o V1, ele fez isso aqui com o V2, aí ele fez, né, isso daqui em um certo intervalo de tempo T1 e isso aqui em um certo intervalo de tempo T2. O que é igual dessa vez? É igual que se ele andou x nessa primeira metade, ele vai andar x na segunda metade. Beleza? Agora pensa comigo, né? Quem que vai ser a velocidade média nessa situação? É o ΔS por ΔT. Igual, né? Não mudou a definição. Só que o ΔS concorda que é x mais x? Então agora deu 2x de ΔS. E você concorda que o intervalo de tempo total é a soma T1 com T2? Então você tem T1 somado aqui com o T2. O que a gente vai fazer? Bem parecido com lá em cima, né? A gente vai ter que sumir com alguma coisa para aparecer as velocidades. Nesse caso é quem? Nesse caso é o T1 e é o T2, ó. Então o que a gente vai fazer? Igualzinho. A gente vai manipular a equação para sumir com esse T1. Então, ó, velocidade é ΔS por ΔT. No caso vai ser o V1, né? X sobre T1. Aí, se você troca os termos ali, né, você chega aqui o T1, ele é igual a x sobre V1. E por analogia, igualzinho a gente fez no outro, o T2 vai ser x sobre V2. Pronto, guarda os dois termos aí e vamos lá, né? Vamos brincar um pouquinho. Quem que vai ser a velocidade média? É ΔS sobre ΔT. No lugar do ΔS vira 2x, né? Que nem a gente falou, dividido pelo intervalo de tempo, que é T1 mais T2. Então aqui tem o T1 somado com o T2. Aí agora a gente faz a substituição, né? Às vezes ele não acompanha. Aí a gente coloca, ó, continua, 2x aqui em cima, dividido por, vou baixar um pouquinho, possivelmente apareça o terceiro título, ainda não. Quem que é o T1? Ó, ele é x dividido por V1, somado com, quem que é o T2? X dividido por V2. Aí tudo isso aqui tem uma soma, né? Aí agora a gente vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum entre V1 e V2. Aí lembrando que quando você tem 1/3 mais 1 sobre 4, você tira o MC, que é 12, aí você multiplica, né, o em cima, divide pelo de baixo, enfim. Uma regrinha mais rápida é, dá para você multiplica os dois de baixo, 3 vezes 4 dá 12, e depois multiplica cruzado, né? Aí 4 vezes 1 dá 4 e 3 vezes 1 dá 3. Aí aqui fica 7 sobre 12. Uma das maneiras, né? Eu vou aplicar isso daqui mais rápido só para a gente já fazer, ó. Então, a gente tem ali embaixo, quem que vai ser? Embaixo, ó, lá embaixo, lá no terceiro andar. Então, a gente tem a multiplicação V1, V2 e multiplica cruzado agora, né? Então, o primeiro termo é V2x, ó, V2 vezes x, e o segundo é V1 vezes x. Beleza? Aí, como isso aqui é uma fração única, né? Então, a gente está dividindo, você mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Só confirmar que a cabeça não está atrapalhando. E isso aqui fica dividido por, ó. Tá vendo que aqui dá para colocar o x em evidência? Dá, né? Então fica x, aí que fica V1 mais V2. Ou V2 mais V1, faz diferença. E olha só o que acontece dessa vez. Dá para cortar quem? Dá para cortar o x, né? Então x em cima e x embaixo. Então ficamos com velocidade média. Aqui fica igual a 2 vezes V1 vezes V2 dividido pela soma, ó, V1 mais V2. É uma média? Também é uma média, só que não é a média que a gente está acostumado, né? O pessoal da matemática gosta um pouquinho mais desses nomes, ó. Então, é uma média também entre os dois valores de velocidade, né? As duas velocidades, só que aqui a gente chama de média do tipo harmônica. Tem média aritmética, tem média geométrica, nesse caso é uma média harmônica. Então, quando é o mesmo intervalo de tempo, é média aritmética. Quando é a mesma distância, aí vira isso daqui um pouquinho mais feio, né? E aí você pode fazer para 3 trechos, 4 trechos, aí você pode avançar sozinho, né? Mas a relação fica a mesma. Aí ficaria 3, V1, V2, V3, é dividido pela soma alternada das multiplicações. V1, V2, V1, V3 e V2, V3. E assim continua, né? Aí é a média harmônica. E para a gente fechar, ó,
a gente tem também a relação no movimento uniformemente variado, que é o μv, né? A gente usa a velocidade média lá. Tanto é que o sorvetão vem dessa relação, né? Qual que é? Que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, essa aqui é a definição. Só que ela também é a soma velocidade inicial com velocidade final sobre 2. Mas de onde que vem isso, né? Então vamos lá, ó. Aqui a gente faz assim, a gente pensa no gráfico, na verdade. Aí a gente monta um gráfico da velocidade em função do tempo. Aí você pode brincar com o gráfico, tanto crescente quanto decrescente, mas lembrando que no M e o V, que é esse caso que está aqui, a aceleração é constante. Tendo uma aceleração constante, a função da velocidade é V igual a V0 mais AT. Né? Então, com certeza, uma função do primeiro grau. Beleza, então a gente coloca, ó, começou em um V0 e a gente vai até um V final, né? Aí tem aqui um certo tempo e aqui tem o T final, ó. Aí a gente faz uma retinha aqui. Fazer melhor, né? Aí, ó. Então, aqui a gente tem a nossa reta. Aí, lembrando de uma relação muito importante nos gráficos, né? Na verdade, é uma integral sendo feita aqui, mas a gente usa a área, ó. Então, se a gente faz a área abaixo aqui do gráfico, né? Até o eixo X, né? O eixo do tempo, nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem o deslocamento, ó. A área é igual ao ΔS. Nesse caso, você concorda comigo que a área é a área de um trapézio? Aí lembrando, né, que a área de trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Olha só, aí se você não enxergou o trapézio, você vira a sua cabeça para o lado esquerdo da tela. Então, ó, Bzão está aqui, quem que é o Bzão? Velocidade final. Bzinho está aqui, quem que é o Bzinho? Velocidade inicial. E a altura é o tempo, né? A altura é essa distância que está aqui. Então, vamos lá. Ó, eu vou abaixar um pouquinho aqui só para a minha cabeça não atrapalhar. Então, o ΔS, que é a área, fica Bzão V, mais Bzinho V0, vezes a altura, e isso aqui dividido por 2, né? Todo o termo sobre 2. E, para a gente fechar a demonstração, como tem um T aqui multiplicando, passa dividindo, né? Então, fica ΔS sobre o intervalo de tempo que aconteceu. Aí, isso aqui é a soma V mais V0 sobre 2. Né? Aí, a gente tem a relação aqui da velocidade média no M e o V. Beleza? Então, aqui foi as demonstrações em relação à velocidade média, né? Tem vários casos para a gente aplicar aí essa equação mais básica da física. Se você tiver alguma equação, né, que você queira saber de onde vem, pode ser na ótica, na termo, na elétrica, desde seja de ensino médio, deixa aqui nos comentários, ou me pede lá no Instagram também, né? Se você não me segue ainda, é @RubensDeprado, tá? Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, vai ter bastante vídeo novo e deixa aquele like aí para ajudar o canal a crescer. Te vejo no próximo vídeo. Valeu por assistir.